Supremo Tribunal Federal finaliza um novo Estatuto da Magistratura Nacional. Trata-se da revisão da atual lei, que tem cerca de 40 anos. Quais os efeitos das prováveis mudanças para a segurança jurídica, a alta carga processual, a morosidade e a democratização dos tribunais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Cristiana Martins Gualberto, que é integrante da comissão da AMAGES para a proposição de mudanças ao Estatuto da Magistratura. Ela é titular da comarca na comarca de Vespasiano, do Juizado Especial, onde está e também já passou por Belo Horizonte e é magistrada há 10 anos. Doutora Cristiana, obrigado pela presença. Um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é meu, eu agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH, e também teremos o quadro PL, o Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem, então, iniciando o nosso debate, a senhora integra essa comissão para estudar e apresentar propostas ao novo Estatuto da Magistratura Nacional. Doutora Cristina, qual que é a importância desse debate? O que isso pode melhorar no desempenho do Judiciário? O debate é importante, como o senhor já disse no início, a lei orgânica em vigência, ela é antiga. Aliás, foi feita no período da ditadura. Uma influência bem negativa, né, nos dias de hoje. E ela está em dissonância com a atual Constituição, que está vigendo e que trouxe muitas mudanças nos direitos dos nossos cidadãos e que tornaram o judiciário, a partir de então, um judiciário mais ativo, que a gente hoje em dia, muitas decisões do judiciário, elas interferem até em outros poderes, o que a gente chama de judicialização, o que tem levado, então, à grande importância do judiciário no dia a dia dos nossos cidadãos. E com uma legislação mais atual, eu tenho certeza que não só a independência funcional do juiz vai ficar mais forte, como o judiciário vai se fortalecer do ponto de vista da democratização, do ponto de vista orçamentário e em busca de melhoras para agilizar esse julgamento que é tão esperado pela população. Uma pergunta relevante, eu acho que nesse sentido, é que tipo de judiciário, qual que é o judiciário ideal e que a sociedade deseja? É difícil de responder assim, mas o judiciário ideal é aquele que dê uma resposta célere e justa para as questões que chegam às nossas portas todos os dias. E eu acho que o Estatuto, ele prevê muito isso, ele prevê essa agilidade na medida que ele regulamenta, para dar um exemplo, a questão dos juízes substitutos em segundo grau, o que facilita que os julgamentos nos tribunais não fiquem parados, em virtude de uma aposentadoria, de um afastamento, ou até mesmo da demora numa nomeação de um desembargador que foi indicado pelo 5º. Que tipo de problemas hoje a atual lei, chamada Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, de 1973, que tipo de problemas que ela pode trazer, que ela traz para o exercício da magistratura hoje? A LOMAN hoje, ela não contempla de maneira exaustiva a forma de atuação do juiz. Então, hoje em dia, a nossa atuação ela é muito regulamentada por decisões do STF ou por atuações do CNJ. Conselho Nacional de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Federal, exatamente. Eu acho que a LOMAN, a proposta que está para ser enviada ao Congresso, ela regulamenta de uma forma melhor e vai possibilitar um processo mais transparente na atuação do magistrado. Quer dizer que, além de organizar a carreira, ela também pode trazer benefícios para a segurança jurídica do desempenho do judiciário como um todo? Sem dúvida nenhuma, porque ela está prevendo alguns instrumentos que vão representar uma melhor organização do tribunal, seja do ponto de vista administrativo, orçamentário, o que vai lá na ponta refletir no dia a dia do juiz que estiver nas comarcas do interior desse Brasil. Nós temos uma estatística que diz que o judiciário tem hoje cerca de 100 milhões de processos, dos quais a maioria, cerca de 70%, com a justiça estadual na primeira instância. Como resolver melhorar esse desempenho? Não, a conciliação e a mediação
a gente conta com colaboradores que realizam as audiências, o juiz togado faz uma supervisão e de forma que a atuação deles, ela multiplica o nosso dia a dia de forma a julgar um número maior de processos, atuar em um número maior de processos. Muito bem. Uma curiosidade de todos os cidadãos é saber se esse novo estatuto pode, por exemplo, determinar um número mínimo de processos por juiz e o tempo de cada processo. Mas eu gostaria que o senhor respondesse essa questão. No próximo bloco, a gente faz um intervalo e volta em seguida. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a proposta de novo Estatuto da Magistratura Nacional e os impactos sobre a segurança jurídica, a carreira do magistrado e a democratização nos tribunais. A nossa entrevistada é a juíza Cristiana Martins Gualberto, que é titular do Juizado Especial da Comarca de Vespasiano, aqui na Grande BH, e também é integrante da comissão da Amages, que estuda e apresenta propostas a esse novo estatuto. Doutora Cristiana, então deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da possibilidade de esse novo estatuto estabelecer uma carga mínima para cada magistrado e o tempo dos processos. Isso é possível? Não, infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar. O que o estatuto prevê, e é uma das propostas da comissão da Amages, a gente vai tentar ver se inclui uma estrutura mínima de gabinete para cada magistrado brasileiro. Um padrão de assessoria, um suporte técnico. Para uma forma de garantir que todos os magistrados contem com assessores devidamente capacitados, um número mínimo de servidores que possam auxiliar no desempenho das obrigações do dia a dia. Com isso, a gente consegue garantir uma agilidade maior na prestação do que hoje existe. E equipá-los também, né? Porque a informatização hoje é muito importante. Se todos têm realmente acesso a isso nessa rede, né? E a gente está caminhando agora aí para o processo judicial eletrônico. Em Minas está vindo já atendendo quase todas as comarcas de entrância especial, o que vai ganhar tempo no julgamento dos processos, porque eles vão tramitar de forma mais rápida. Agora, se a gente não tiver uma estrutura também para poder responder com agilidade, talvez esse ganho ficaria prejudicado. Isso porque tem muitos processos que são repetitivos, não são iguais aos outros, né? Que dá para estabelecer uma sentença semelhante a todos. Certo, com certeza nos processos que envolvem questões apenas de direito, tem essa igualdade de matérias e a gente consegue fazer esse julgamento. Direito de consumidor, né? Também, possível, alguns que não envolvem questões fáticas, com toda certeza a gente consegue. Bem. Agora eu perguntei essa questão do estabelecimento de alguns padrões de funcionamento, por exemplo, também número de juízes por habitante, jornada de trabalho, isso entra nessa discussão? Não, ainda não. O que a gente tem, o tribunal ele tem a liberdade de fazer a administração dele. A gente tem que lembrar que o número de juízes, o número de servidores, ele está intimamente relacionado ao orçamento de cada tribunal, que por sua vez está relacionado ao orçamento do Estado. Então a gente não pode, a Loman, ela não pode fixar esse número mínimo, porque a gente poderia estar entrando na independência de cada tribunal. Entendi. Eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Por favor, a primeira pergunta. Diante da nova composição do Supremo, qual será o seu posicionamento em relação ao novo Estatuto da Magistratura? Thaís, eu acredito que o Supremo, mesmo com a nova composição, ele é favorável
ao projeto que está para ser encaminhado ao Congresso Nacional, porque ele foi objeto de um amplo debate dentro do próprio Supremo, que fez várias audiências, a discussão é ampla, o atual presidente abriu para as instituições de classe apresentarem as propostas de alterações, então eu acredito que não vamos ter nenhuma novidade e esse projeto vai seguir para o Congresso com o apoio dos ministros do Supremo. O Estatuto da Magistratura viabilizará a observância do teto constitucional de remuneração no âmbito do judiciário? Sara, a questão referente ao subsídio, a gente tem que se lembrar que ele veio através de uma proposta de emenda à Constituição e ele tem que ser visto junto com o artigo 39, parágrafo 3º da Carta Constitucional, que prevê o recebimento do subsídio sem prejudicar alguns adicionais, como indenizações, 13º, férias. Então, eu acredito que as mudanças que estão sendo propostas na nova Lei de Organização da Magistratura não vai infringir o subsídio. Bom, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Doutora Cristiana, essa questão que a senhora falou, por exemplo, aí, dessas condições de trabalho dos magistrados, a questão da segurança também é muito importante, porque às vezes magistrados, juízes lidam com interesses, contrariam interesses e às vezes até crime organizado está envolvido nisso. Como deve se encaminhar essa questão? A questão da segurança, ela é de extrema importância, não só para o magistrado que está atuando, mas para toda a população, que depende de uma boa atuação do magistrado, né, para ter a resposta que ele espera. E eu acho que os tribunais hoje, como aqui em Minas a gente tem o fundo do judiciário, que possibilita uma melhoria nas condições de segurança, como a colocação de catracas para acesso com identificação, porta com detector de metal. Câmeras de vídeo, né? Importante. Câmeras de vídeo, monitoramento, e isso facilita e muito a nossa segurança. E até a segurança própria também, né? Doutora Cristiana, a senhora falou nós falamos sobre a questão da celeridade, né? Mas a gente percebe que a justiça, a gente não sabe onde que ela se dá realmente, se é no primeiro grau, segundo, terceiro ou quarto grau. Os juízes decidem muito por ano. Aí a gente já viu estatística do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de mais de 1000 sentenças por ano. Mas ainda assim, não temos aí um resultado, uma definição da justiça, porque alguém tem um recurso, quer dizer, recurso para segunda instância, terceira instância e quarta instância, enfim. A senhora acha que os recursos deveriam ser limitados ou isso afeta o direito de defesa das pessoas? Eu acredito que algumas causas não tem necessidade de se chegar aos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. São tribunais que estão hoje abarrotados e que deveriam receber um número menor de recursos. Muito bem. Bom, eu vou retomar aqui uma questão que a Thaís, estudante do Centro Universitário UniBH, já falou sobre a tramitação dessa proposta. Depois do Supremo, ela vai para o Congresso Nacional, a apreciação e também vai à sanção presidencial. É uma questão que eu deixo para o próximo bloco e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os efeitos de um novo Estatuto da Magistratura sobre o desempenho do Judiciário, a carreira dos magistrados e também a democratização nos tribunais. A nossa entrevistada é a juíza Cristiana Martins Gualberto, que é titular do Juizado Especial da Comarca de Vespasiano, aqui na Grande Belo Horizonte. Ela também integra a comissão da Magis de proposição de mudanças ao Estatuto da Magistratura Nacional. Doutora Cristiana, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da tramitação. Uma vez enviada pelo Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional, ele vai fazer as emendas, a apreciação, votar e depois segue para a sanção presidencial? Exatamente. A
Lei Orgânica da Magistratura, ela é uma lei complementar, então ela está tendo agora um amplo debate no âmbito do Supremo Tribunal, como eu já falei, que abriu para as associações de classe. Que é uma novidade também. Também, que abriu um espaço para as associações de classe encaminharem as propostas de mudanças e novas sugestões. Depois disso, o texto, no momento apropriado, vai seguir para o Congresso Nacional, onde vai ser também objeto, tenho certeza, de grande debate, e após a votação segue para a sanção. Tudo leva a crer que dessa vez é para valer, até pelos ventos democráticos aí do Supremo Tribunal Federal de abrir a participação para as associações de juízes e juízas, né? Agora, você acredita, qual a avaliação que você faz? Porque essa lei já tem 40 anos, como dissemos aqui há pouco. Por que nem consegue realmente fazer essa mudança, essa alteração na LOMAN? É difícil de dizer, mas eu acredito que às vezes é por conta do clima no nosso Congresso, né? São tantos temas relevantes em debates que às vezes se tem a opção de não encaminhar aquele texto, ou às vezes se chegou a pensar que não estava indo o texto ideal, e aí voltamos atrás para abrir esse debate para as associações de classe. Por isso que agora eu estou confiante, que eu acredito que vá efetivamente para o Congresso. Nessa linha democratizante, até onde que a democratização é importante e onde ela precisa alcançar dentro do Judiciário? Bem, no meu ponto de vista, a democratização, o projeto de lei que está para ser encaminhado, ele prevê a abertura de democratização quando ele prevê a participação dos juízes de primeiro grau na eleição dos órgãos de direção. Eu acho isso de extrema importância para os tribunais, porque, como a gente disse no início, cerca de 70% das ações estão em tramitação no primeiro grau. E, atualmente, os juízes de primeiro grau não têm nenhuma participação na administração do tribunal. Ou seja, é o segundo grau que analisa quais são as nossas necessidades, ao passo que no dia a dia nós que estamos vivenciando e temos o sentimento do que é necessário mudar. Incluindo a questão orçamentária também, os gastos e as despesas do próprio tribunal. Exatamente. A gente tem, na LOMAN, você tem a previsão da participação na eleição via formação de lista tríplice, e você tem previsão também da participação de magistrados de primeiro grau via indicação pelas associações de classe. Muito bem. Doutora Cristiana, além dessas questões administrativas, que outras medidas esse debate vai levar a fazer mudanças no novo estatuto? Esse debate ele é importante porque ele traz alguma regulamentação da forma de atuação do magistrado. Em especial, ele regulamenta a nossa questão de plantões, regulamenta o final de ano, a questão de suspensão de expediente, e são algumas mudanças necessárias para uma melhor organização da atuação da magistratura em geral. Sobre o ingresso na magistratura, há uma discussão sobre unificação de concursos para a magistratura. Isso é possível? Tem vantagem, desvantagem? A gente propõe, digamos que uma pauta mínima para ser cobrada nos concursos, de maneira que os magistrados tenham a mesma avaliação em todo o território nacional, e isso já visa uma mudança que está lá na frente. No novo estatuto, há a previsão de permuta entre magistrados federais de tribunais diferentes. E uma das propostas da AMAGES que a gente encaminhou foi de permuta entre juízes estaduais também de tribunais diferentes, de forma que o juiz de Minas Gerais possa permutar com um colega do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, esse curso de formação inicial e até um concurso que fosse igual para todos, vai garantir um êxito melhor dessa possibilidade de permuta no futuro. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. A minha indicação é de um livro que eu li agora nas últimas férias, é A Revolta de Atlas. É um debate filosófico sobre o capitalismo,
E eu trouxe essa indicação porque eu acho que ele está intimamente ligado ao momento político, econômico e social que o Brasil vive hoje. Ele é extremamente grande, são 1.500 páginas, 3 volumes, mas a quem tiver paciência eu indico porque vale a pena. É um livro escrito em 1947, mas extremamente atual e em especial para o momento do país. Boa indicação. Bom, doutora Cristiana, voltando ao nosso tema aqui da mudança no novo Estatuto da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a questão da judicialização que o senhor falou há pouco, como tentar regular isso e permitir que a independência dos poderes seja mantida, a harmonia entre eles? A judicialização ela veio com a Constituição de 1988 e eu acredito que o Judiciário tem feito o papel dele de forma muito firme e boa para a população, porque com alguns temas que têm chegado ao STF, ele tem se posicionado e a gente tem visto como há muitos anos, assim, eu não me lembro de ter visto muita gente ligada nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, porque estão tratando de temas de relevância social e que deveriam estar sendo decididos em outro âmbito do poder. Na missão de um, o Judiciário tem que corresponder, né? Exatamente. Para a gente encerrar, doutora Cristiana, a questão de critérios de promoção entre magistrados, isso está sendo discutido também, quais seriam essas mudanças? Orion, a promoção hoje ela se dá por antiguidade e merecimento. No projeto atual, nós estamos discutindo regras mais claras e objetivas para o processo de promoção por merecimento. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Cristiana Martins Gualberto, que é integrante da comissão da AMAGES, que estuda aí o novo Estatuto da Magistratura Nacional. Ela também é titulada do Juizado Especial da Comarca de Vespasiano. E discutimos aqui sobre os efeitos, os impactos das mudanças do novo Estatuto da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sobre a segurança jurídica, a carreira do magistrado e a democratização nos tribunais. Doutora Cristiana, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu e eu agradeço novamente pelo convite. Nós que agradecemos e vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.